Eu venho, eu venho meditando o tempo passado, a vida passada, os anos que têm se passado, aos conhecimentos que tenho adquirido, tenho estudado. Mais de 14 anos e venho estudando, buscando conhecimento para entender mais sobre a vida humana, conhecer mais sobre o consciente, a inconsciência, saber como que a vida funciona, como que as coisas funcionam nos seres humanos. E me esbarrei em alguns conhecimentos antigos. Já li a Bíblia por muitas e diversas vezes, de capa a capa. Adquiri muito conhecimento, adquiri uma boa porção desse conhecimento bíblico. Mas sempre me faltava algo, eu buscava mais conhecimento, mais informação, para poder conhecer mais sobre o Eterno, o Criador dos céus e terra. E em um determinado tempo comecei a estudar sobre a Cabala, sobre as Sefirote. Me esbarrei também no conhecimento do Caibalho, nas tábuas de esmeralda. Me esbarrei em alguns conhecimentos que estavam um pouco mais ocultos, nas leis herméticas, onde explica que o universo é mental, que tudo é mente, tudo emana, tudo é emanação. O universo criado é emanação do todo, do divino. Ele cria todas as coisas através de si mesmo, ele emana. É como se fosse um oceano emanando as suas ondas e as suas ondas criando em ondulações e formando camadas sobre a superfície do mar até chegar na areia, trazendo novas formas de vida. E conheci também que as leis da polaridade, tudo tem seu polo positivo, seu polo negativo, da polaridade. E conheci também as leis da acessão. Quando a gente precisa, a gente não pode adquirir nada que a gente não acede em nossa mente. A gente não pode adquirir algo que a gente não é. A gente não pode extrair aquilo que a gente não é. A realidade é como se fosse uma realidade alternativa. Você está criando uma realidade a partir de si mesmo. E essa polaridade é começada a criar a partir dos seus pensamentos. Tudo que você pensa cria ondas no universo, se colapsa. Tudo que você observa em consciência, na sua imaginação, você está criando a sua realidade. Essa realidade vem ser à tona. Esses projetos, e aí, muitas das vezes as pessoas não acreditam nessas transmissões, mas foi justamente aquilo que a Bíblia já ensinou há muito tempo, que Jesus disse, que tudo que crendo, sinta como se já tivesse. Ao sentir, é um sentimento, tudo tem sentimento, tudo é vibracional, tudo está vibrando. E quando nós vibramos numa mesma frequência, a gente tem que atrair tudo que está naquela frequência, na linha do tempo, no invisível, trazer visível. Do invisível, trazer a visibilidade. Do impossível ao possível. Trazer da não existência à existência. É justamente a mesma coisa que está escrito no livro do livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, que é mencionado que Deus, pela sua palavra, ele criou os mundos. Ele criou os mundos. Ele chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Ela passa a existir, é uma existência, ela é um estado de consciência. Então, tudo que quer se criar tem que passar pelo filtro de consciência. E essa consciência, ela é uma matriz que cria toda a realidade física no que nós desejamos ou não desejamos. Aqui que nós desejamos consciente ou inconsciente, tudo vira
informação. Então, a matriz, ela é justamente o lugar onde se cria todas as coisas. É a base da projeção. E os nossos pensamentos são como energia que vai o tempo todo sendo enviado para moldar, fazer essa forma, moldar essa água. E o nosso sentimento, que o universo, que tudo, a lei do sentimento, essa é a energia, essa energia emanada de nós, é como se ela fosse a substância que vai ser moldada, que vai dar aquela fórmula daquilo que nós desejamos ou não desejamos, consciente ou inconsciente. Por isso que ao viver o medo das coisas, é uma emanação de energia que cria a realidade, que atrai uma vibração naquilo que a gente não deseja e a gente encontra com mais facilidade. Então, ao meio de mudar isso, toda essa realidade, é mudando um estado de consciência. É um estado de consciência. E quando falo de consciência, nós estamos mais ligados no negativo do que no positivo. Porque nós fomos moldados, nos moldaram nesses padrões. Porque a neurociência já explica que a nossa vida, o nosso cérebro, ele é neuroplástico. Então ele é moldado, ele se molda. E toda informação é moldada, que é lançada, ela vira uma informação de crença, padrões, código de crenças. E esse código de crença começa a determinar os pensamentos que nós estamos pensando o tempo todo. São milhares de pensamentos diários. E muitas das vezes nós não estamos pensando consciente porque nós estamos querendo pensar. Nós estamos sendo injetados, estamos engessados a pensar daquela forma. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, é difícil, tudo para mim é mais difícil, tudo para mim... Isso são padrões que foram implantados em nós. Na verdade, nós não somos isso. Nós não somos nosso pensamento. Nós não somos isso. Nós estamos além disso. Nós precisamos começar a perceber quem somos e observar esses pensamentos. Por quê e quais as reações que ele está sendo causado. De quem é essa crença, por que eu carrego essa realidade, essas crenças que me foi implantada, por quê e para quê? É aí que começa a fazer o sentido da vida. É quando nós começamos a entender, o despertar, voltar para a verdadeira realidade. Porque o mundo do capitalismo, do consumismo, quer nos manter presos nessa realidade engessada, de onde vivemos o tempo todo dentro de uma caixa. E dentro dessa caixa é um círculo infinito. Correndo o tempo todo para sair da caixa, mas está correndo dentro de um círculo como a corrida dos ratos. Então é um tempo de despertar. Eu, ao conhecer essas visões do Kybalion, eu começo a perceber que faz todo sentido. Até o ar que nós respiramos, tudo que vemos, o sol, a lua, as estrelas, o ar que nós respiramos, tudo tão conectado com uma única realidade universal, que é a matriz divina. E lá são as conexões. Por isso nós pensamos em pessoas e ela muitas das vezes liga, ouvimos falar a respeito. Às vezes nós pensamos em pessoas e elas já estavam nos procurando. Às vezes nós pensamos em pessoas, elas ligam, elas vão até a nossa casa, nós encontramos pela rua, pelo caminho, por algum lugar, nós nos conectamos, porque nós estamos conectados numa mesma rede, assim como a rede de internet. Como a rede de internet. Nós estamos conectados, ligados, falamos aqui, outros atendem em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Se estiver conectado naquela mesma frequência, atende e ali nós comunica. Então, esse é um tempo de nós despertar. Desperta o eu que há em você. Desperta Deus. Essa realidade verdadeira, que é o Cristo em ti mesmo. Essa substância, a vida, a essência, a centelha divina.
a centelha da criação. Então desperta. Nós somos os co-criadores dessa realidade nossa através dos nossos pensamentos, com nosso sentimento, vibração, intenções que nós temos. O poder está na intenção, está nas crenças, nas realidades que nós emitimos para o universo. E o universo nos corresponde de acordo com que nós emanamos essa energia. Então, quero dizer que nós somos um ímã magnético. Nós emitimos frequência energética e atraímos frequências energéticas, vibracional, que está na mesma frequência. Então é um tempo de vibrar saúde, paz, alegria, amor. Tudo está em uma frequência, precisamos acessar tudo isso. Dinheiro, seja o que for, está em uma frequência e nós precisamos acessar. Portanto, uma das frequências que mais ajusta a saúde humana, principalmente, a frequência dos 432 Hz. Ali a pessoa ouça, começa a ouvi-la e vai ouvindo, e ali o seu corpo vai relaxando e a saúde começa a brotar na pessoa. Então, na musicoterapia, ele já usa essas frequências de cura, de manifestação na vida das pessoas. Então há um tempo de despertar. A vida é uma arte, é uma ciência que está sendo estudada todos os dias e nós precisamos despertar e nos conectar com o conhecimento ancestral, conhecimento que está muito além, que não está nas bibliotecas comuns, mas que já existe dentro do nosso DNA. Nós precisamos acessar essas memórias. Nós precisamos acessar essas memórias para que possamos viver dias melhores. Para que vivamos dias melhores, precisamos respirar mais. Aplicar as técnicas de respiração, a meditação, a intenção, palavras intencionais, ações intencionais, alimentos intencionais, visualizações intencionais, respirações intencionais. Tudo isso tem um poder de co-criar dentro de cada ser humano tudo aquilo que ela deseja dentro de si própria. Então é um tempo de despertar. Fica aí um conselho, respira mais, faz respiração rítmica, relaxa, respira, conta até 4, solta o ar até 4, relaxa o corpo por 6 segundos, respira novamente mais 4, segura por 4, solta e respira por mais 5 minutos e faz esse ciclo contínuo de várias vezes. 5 ciclos, 4 ciclos. Mantém para si próprio aquilo que é bom para você, que é a consciência. Esquece os problemas, relaxa, deixa os problemas por um lado, esquece os problemas por um pouco e começa a focar. Qual as possibilidades, como eu resolveria tais problemas, como eu faria, como eu solucionaria esse problema. Então, lembra-se, eu já tenho essa resposta em consciência, eu vou acessá-lo. Eu vou entrar na biblioteca da consciência e acessar essas informações para que eu possa resolver esse problema. Porque tudo já existe dentro de você. Isso que Jesus quis dizer. O apóstolo Paulo também quis dizer. O Espírito de Deus está dentro de vós. O Espírito está dentro de você. E esse Espírito é a vida. Então se conecta nessa frequência e deixa e respira, conecta nessa, não extinga o espírito, ou seja, não deixa o espírito se apagar, não deixa essa certeza, essa confiança apagar do seu ser.